Bom dia, Paula. Bom dia, Marco. Bom dia, Débora. E a todos que estão nos acompanhando. Obrigada. Ô, Eric, para começar, né, não tem jeito de a gente não começar falando sobre a PEC, né? Ontem teve aquele acordo entre o Lira e o Pacheco para promulgar a proposta que foi fatiada e acabar de uma vez, né, com aquele vai, não vai, enfim. Quais são os pontos de destaque aí, Eric, que você enxergou diante desse acordo? O que a gente pode esperar daqui para frente? Paula, foi um acordo realizado em meio a muitas caneladas e cotoveladas, tá? Não é o desenho que o Senado esperava. O Senado esperava que tudo fosse votado e aí partiu-se para o fatiamento. O que significa, então, esse fatiamento? Aquela parte que mudou a regra do teto que estabelece ali os limites de gasto do governo, isso vai ser mudado. E com essa mudança, o governo, então, vai ter um espaço de 62 bilhões no orçamento do ano que vem. Aí, os governistas estão dizendo que, com isso, eles conseguem bancar já as primeiras parcelas do Auxílio Brasil, que vai ficar ali naquele ticket médio de R$ 400. A grande questão é que está sendo estimado para o Auxílio Brasil, aí a gente está falando o ano de 2022 todo, é cerca de 54 bi. Então, essa questão do fatiamento resolve temporariamente essas parcelas do Auxílio Brasil. Tem uma outra parte, que é aí que está a briga, que é aí que não tem consenso, e é aí que está a nossa preocupação, que é o seguinte: foi fatiado essa outra parte, e nessa outra parte, Paulo, consta ali mudanças no precatório que são estimadas em 44 bilhões. Esses 44 bilhões, Paulo, estão soltos. Esses 44 bilhões, ninguém sabe o que vai ser feito ainda. Por quê? A regra que estava estabelecida na PEC previa aquele limite para ser pago por ano e limitava ali cerca de 45 bilhões para o ano que vem. Sem essa parte, sem a votação desse trecho da proposta, a gente volta para aquele patamar de 89 bilhões, que é com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, sem essa outra parte definida, e é isso que ainda vai ser votado, a gente então tem um cenário hoje de que o governo vai ter que gastar 89 bilhões com os precatórios. Quais são os próximos passos? A tendência é que sim, o governo, o Congresso consiga fazer esse ajuste, coloque um limite aí dos precatórios. Mas isso a gente só vai ter certeza, Paulo, na terça-feira. E qual é a grande questão, qual é a grande peça-chave desse puzzle? É o seguinte: dentro dessa questão dos precatórios, os senadores carimbaram todos os recursos que iam ser liberados para o ano que vem e carimbaram para questões sociais. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela manobra que o Arthur Lira tinha de pegar recursos da emenda de relator, que ainda existe, é uma emenda que ainda vai existir em 2022, agora com mais transparência, mas continua existindo, o Arthur Lira vai perder essa margem de manobra em um ano eleitoral. Ele vai ter todo o recurso que ele previa destinar para os amigos, destinar ali para os deputados mais próximos e para a base aliada, agora tem destino, tem um carimbo dizendo, ó, esse recurso agora vai para questões sociais. E é aí, Paulo, que está o grande problema aqui dentro do Congresso, porque o Arthur Lira não aceitou esses carimbos, e é aí que está a grande briga. Voltando para os 40 bi, e aí voltando, colocando para vocês em perspectiva uma grande preocupação que tem que ficar no radar. Não é o cenário base, mas tem que ficar no radar. Como tem esses 40 bi ainda solto, como ainda vai ser votada essa questão dos precatórios, que estabelece esse espaço de 40 bi, qual é a manobra que pode ser feita aqui no final do ano? Não tem consenso nessa votação, e aí surge uma medida provisória com crédito extraordinário. O que isso significa? Crédito fora do teto de gasto, para justamente compensar esses 40 bi. Então, resumidamente, nós já temos os 62 bilhões, que foi aí que vai ser promulgado nos próximos dias, mas temos 44 ainda em aberto, e esse 44, se não tiver uma solução por meio da PEC, pode surgir uma solução que é uma solução que vai impactar bastante o mercado financeiro, que é o surgimento de uma medida provisória para justamente compensar esses 40 bi. E qual é o problema disso? Porque são recursos que vão ficar fora do teto de gasto, e tem um outro ponto, que é um ponto também mais político. Essa MP chegaria
prevendo um gasto extrateto de 40 bi para ser gasto com questões sociais, mas a gente sabe que no final do ano, esse gasto de 40 bi pode ser puxado para cima, ou seja, chega com 40 bi e isso pode terminar como 50, 60, e aí o céu é o limite. E aí, como a gente está falando de gastos fora do teto, isso impactaria bastante o mercado financeiro, bastante os cenários dos investidores. Então, com relação à PEC, tem essa peça de 40 bi ainda solta, e a previsão de conclusão desse debate é apenas na terça-feira. Até lá, Paulo, a gente vai ter ainda muitas emoções para entender como essas peças vão se encaixar e qual vai ser o desfecho justamente dessa parte dos precatórios.